Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h31, 6h31 desta segunda-feira, hoje já dia 20 de maio de 2024. Deixa eu mandar um abraço aqui, são muitos aniversariantes. Deixa eu mandar um abraço aqui aos irmãos. Olha, a nossa irmã Cléia Maria Ferreira, que mora lá em Belo Horizonte, lá no Brasil Industrial. Ela e seu esposo, o pastor Vanderlei, estão completando hoje 30 anos de casados. Grande abraço à nossa irmã Cléia e o pastor Vanderlei. Cléia e pastor Vanderlei, lá de BH, 30 anos de casados, parabéns. Também quem está aniversariando hoje é a Sara Borges. Ela é de Brasília, está aniversariando hoje, né, Sara? Deus te abençoe. Recebendo abraço aí da irmã Sueli, de todos da igreja, claro, nossa aqui da Rádio Manaim. Também aniversariando hoje a esposa e a filha do pastor Luiz Carlos Nunes, aqui da Serra, a Caterine Rodnitsky, está aniversariando hoje, e a Amanda. Parabéns, Deus abençoe, recebendo um abraço, claro, do pastor Luiz, esposo da irmã Caterine, e a Amanda, que é a filha. Parabéns, Deus abençoe. Também quem está aniversariando é a Débora Viana e também a Miriam Alves, duas senhoras lá de Jupi, Pernambuco, recebendo abraço aí da irmã Rita e nossa aqui da Rádio Manaim. Também aniversariando o pastor Falcão, aqui da Serra, pastor Falcão. Um abraço, querido. Deus abençoe o senhor. Olha, o Emílio também, o Emílio é o 02, né? É o genro querido do pastor Winston Depps, casado com Ana Clara, tá aniversariando hoje. Parabéns, Emílio. Deus te abençoe, meu querido irmão. Também quem tá aniversariando hoje é a Jaqueline, esposa do pastor João, lá de Teofilândia, na Bahia. Parabéns, que Deus abençoe. A Aline também tá aniversariando hoje, né, Aline? A Aline, uma jovem muito especial. Ela perdeu a visão há 19 anos. Tá ouvindo a Rádio Manaim. Deus abençoe você, Aline. Receba aqui o nosso abraço, viu, minha irmã? Também quem tá aniversariando é a Alda, é a esposa do pastor Francisco. Eles moram ali no Manaim de Campo Grande, aqui de Cariacica. Ei, irmã Alda, parabéns, viu? Receba aqui o nosso abraço. Recebi a mensagem da irmã. Deus te abençoe, tá bom? E há um pedido de oração aqui pela irmã Nair. Irmã Nair é uma irmã muito querida nossa. Ela mora aqui em Soteco 1. Ela serve ao Senhor aqui no bairro Soteco 1, aqui em Vila Velha. Ela foi internada, mas já está em casa se recuperando, né, irmã Nair? Olha, agora a recuperação é fundamental, tá bom? Então, quietinha na cama, recebendo tudo na mão, né? A senhora merece. E que a recuperação seja o mais rápido possível, tá bom, minha querida irmã Nair? Grande abraço pra senhora, viu? Deus abençoe, dê saúde à senhora, tá bom? E, claro, um abraço ao nosso querido pastor Winston Depps, que era para estar aqui hoje, mas teve um probleminha, né? Não pôde estar conosco aqui, mas está lá ouvindo a gente lá em Domingos Martins. Um abraço, pastor Winston. E também o pastor Pierre, também não pôde estar aqui, está trabalhando, tem compromisso profissional, não pôde estar aqui conosco hoje. Um abraço, meu querido pastor Pierre Aquino, está sendo substituído à altura, assim também como o pastor Winston. Né? Estamos aqui com o Gildo Oscar e com o pastor Leandro Badke. Vou pedir o nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela para gente o texto dessa manhã, em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Tá aí na tua tela, já. Isso, obrigado, Josias, obrigado, querido. Tá na tela aí. Apocalipse 1, verso 3 diz assim: bem-aventurado, feliz, aquele que lê, os que ouvem, né, as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O pastor Wallace falou sobre isso, né? Aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, porque o tempo está próximo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre que tempo é esse, né? Que tempo é esse que está próximo? Ninguém sabe quando será o arrebatamento da igreja, né? Ele está falando sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja. Está falando aqui de harpazo. O que é harpazo? Harpazo é tirado de um lugar e colocado no outro. Está falando de arrebatamento. O tempo, esse tempo do arrebatamento. Mas nós podemos ver pelos sinais, né? Os sinais proféticos, as profecias se cumprindo, sinais em tudo quanto é lugar, que esse tempo está próximo. Que em breve o Senhor Jesus virá nas nuvens para resgatar
para arrebatar a sua igreja, né? A palavra do Senhor, ela nos mostra muitos sinais revelados em toda a palavra, em todo o Novo Testamento. Mateus 24, o pastor Wallace sempre fala isso. O capítulo 24 de Mateus é o Apocalipse também, não é? E nós podemos... E a gente começa a assistir esse programa de televisão e um termo que nunca foi usado, não sei se vocês já perceberam isso, eu tenho essa percepção. Os repórteres estão falando muito em arrebatamento, em arrebatado. Fulano foi arrebatado, não sei quem foi arrebatado. Eu até estava comentando com minha esposa sobre isso, né? Isso também é um sinal, sabia? Essa palavra não era uma palavra muito usada no mundo secular. É muito usada no mundo cristão, quando fala de arrebatamento. Mas hoje em dia, isso também é um sinal. Preste atenção. Há sinais no céu, na terra, na água, no dia a dia. Olha, eu vou deixar os pastores falarem sobre isso, porque isso é muito importante. Agora, um detalhe, pastor Wallace Rossetti, eu gostei disso. Quando fala assim, aquele que lê. No hebraico, essa palavra ler é aquele que distingue. Não basta só ler, você tem que distinguir, reconhecer. Também tem um conteúdo no hebraico de admitir. Aquele que ouve, não é só ouvir, é prestar atenção, é dar ouvido ao ensino. E guardar, que ele fala isso, aquele que guarda. Guardar aqui no original, na minha Bíblia aqui, guardar é tomar conta até fisicamente. É lutar para preservar. Então, aquele que distingue, aquele que dá ouvido ao ensino e aquele que luta para preservar o ensino. Aí ele fala assim, porque o tempo está próximo, está perto. Que tempo é esse? No hebraico, é tempo para estar próximo ao lado de Deus. Olha quanta informação num versículo só. E só lembrando a você que nós vamos estudar a partir de agora na IBD o Apocalipse. Então já para a gente começar bem essa semana, já preparando para o final de semana. Pastor Wallace Rossetti, o tempo está próximo, o momento certo, a decisão crucial. E nós estamos falando aqui de arrebatamento da igreja. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor os pastores, pastor Ricardo, Oscar, Leandro, a paz do Senhor os nossos irmãos que nos ouvem. Kleber, sabe por que o pessoal está falando muito isso aí? Você sabe por quê? Porque Deus já está preparando ele, porque a igreja vai embora. Quando a igreja foi embora, eles foram arrebatados. Esse é o verdadeiro arrebatamento. É porque, de fato, eu até tenho costumado até usar que não precisa nem ser crente, né? É verdade. Se o homem lê, porque o ler fala do tomar conhecimento, né? Então, quando o homem... eu, por exemplo, antes de me converter, eu não lia a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Então, quando você toma conhecimento desses fatos, aí te leva a quê? A querer saber mais. É a hora que você começa a ouvir a voz do Espírito, é quando você recebe o chamado, né? Então, esses três verbos têm um significado muito importante para a igreja, né? Porque nós estamos vivendo esse tempo, né? Porque, como diz lá em Mateus, né? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Verdade. Então, a igreja, ela, eu sempre falo, está em ativa vigilância, constantemente, ou seja, diariamente, a cada instante vigiando, porque ela tem um valor, ela tem algo de muito valor que ela vigia, né? Por isso que o autor Hebreus diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande, é interessante que ele não diz tão grande salvação, porque salvação é muito maior do que simplesmente você pegar a palavra salvação. Ele é muito extensível, né? Salvação nós aprendemos no original, lá fala a respeito de soteria, né? Então tem vários aspectos, né? É segurança, é livramento. Então salvação ela é abrangente. E o texto, o livro de Apocalipse, como até o próprio pastor Gilson te comentou na Escola Bíblica Dominical, e o pastor Gilson, é um texto que traz à tona para o homem informações preciosas para que ele possa já a partir daqui contemplar aquilo que ele vai viver lá na frente, né? Então o livro traz as cartas, né, que nós vamos estudar. Ele conta a história da igreja em todos os tempos, né? Achei muito interessante aquela cronologia que foi mostrada ontem, né?
muito interessante. Você mostra a história da igreja em cada tempo, em cada momento, as crises, as soluções. E isso é o quê? É para que nós nos apoderemos daqui. Por isso que ele diz que tem que guardar. Não é só ler, não é só ouvir, não é mesmo, pastor Leandro? A pessoa tem que ler, tem que ouvir e tem que guardar. Por isso que nós estudamos, por isso que tem a Escola Bíblica Dominical, que a doutrina é a doutrina que segura, que fortalece o homem, o servo de Deus, né? É o aspecto doutrinário, para que você guarde aquela doutrina, para no momento de que você vive alguma situação, aquela te segura, você está firme no que... Eu sei em quem eu tenho crido, né? Jó passou por todas as provas, mas eu sei em quem tem crido. E por fim ele virá. E permaneceu firme, né? Firme até o fim. Então, a igreja, nós não estamos ali simplesmente por causa de um denominacional, mas nós estamos porque nós fazemos parte da igreja invisível, da igreja que está preparada, da igreja que ouviu, que leu, que ouviu e está aguardando dia após dia, aguardando o grande dia da volta do Senhor Jesus. Então, hoje, a igreja... O livro está aí, as pessoas se deparam, às vezes você fala para as pessoas a respeito disso, as pessoas, você vê aí toda essa situação que nós estamos vivendo no sul do país, da natureza, que como diz lá, natureza está gemendo, né? Gemendo por quê? Deus fez tudo perfeito, nós mesmos, o homem que destruiu tudo, né? Desmatamento. Aí nós vemos isso tudo e ali está o sinal da volta do Senhor Jesus, né? A natureza está gemendo para a morte, mas nós não, estamos gemendo para a vida. Aleluia. Diante desse contexto, também não nos faz bem ver tudo isso acontecer, mas no nosso coração nós estamos dizendo, Maranata, o Senhor Jesus vem. É a certeza de que em breve o Senhor virá para nos buscar. Porque a palavra guardar também, pastor Wallace, fala de dar crédito. Então, quando fala que guardar, que lê, ouve e guarda, é você dar crédito. E você dar crédito é você crer no que está escrito. E muitas pessoas não creem. É como diz a palavra, né? Quem deu crédito à nossa pregação. Exatamente. E é quem manifestou o braço do Senhor, né? Exatamente. Então é a segurança que nós estamos existe uma mão forte e poderosa que nos sustenta nesse momento que vivemos. Pastor Leandro Badke. O pastor Wallace estava falando, e eu estava anotando aqui, Mateus 24, que também fala, é um texto escatológico, fala do fim dos tempos. Ele mostra alguns sinais em Mateus 24, que em Apocalipse também fala muito sobre isso. Vou falar aqui 3, mas tem muito mais. Em Mateus 24 diz assim, que um dos sinais, você que tem em casa vai poder avaliar o que nós estamos falando aqui, se é verdade ou não, se parece que é ou não é. A Bíblia diz em Mateus 24, versos 23 e 24, de que um dos sinais dos últimos tempos seriam o surgimento de falsos profetas, falsos cristos. Também fala de guerras e rumores de guerras. Fala de fome e terremotos em vários lugares. São alguns dos sinais que antecederiam o arrebatamento da igreja. Fala mais um aqui. Fala da instabilidade em Israel. Olha, você pode pegar um avião em Israel hoje, passear tranquilamente? Eu aconselho que não. Não seria uma ideia muito interessante, né? Apesar de que é muito bom estar lá, visitar lá. É muito bom. Mas hoje também instável a situação ali. Ou você que está nos assistindo, você teria essa coragem de pegar um avião e dar uma passadinha na faixa de Gaza? Não é? É meio complicado, enfim. Então são sinais, por exemplo, sinais do céu. Esses dias agora tivemos uma erupção solar. Tivemos ali o sol, explosões no sol, que afetou até a nossa comunicação aqui. O WhatsApp ficou instável, a comunicação via satélite foram afetadas, voos tiveram que serem deslocados, mudados de horário por causa da tempestade solar. É um dos sinais. E tem vários sinais aqui. Ou seja, por isso que a Bíblia diz que nós temos que ler, e ler com os olhos também, com a percepção, ouvir e guardar, porque o tempo está próximo. Paz, Senhor. Falta de aviso não é, né, pastor? Paz, Senhor. Leve a paz do Senhor, pastor Wallace, Oscar,
dos Carlos, pastor Ricardo e todos que nos ouvem, né? O tempo, né, Kleber, que a palavra registra da proximidade da vinda de Jesus é o tempo também das grandes aflições, né? No mundo tereis aflição. Então é o tempo onde a tristeza, é o tempo das ansiedades, das depressões. Você pega crianças com ansiedade, né? Já não há mais idade para isso. O homem, é o princípio das dores, né? É o homem que sente, a natureza que geme, né? Muito bem lembrado, pastor Wallace. Toda a criação, ela sente. Mas a palavra, ela é para nós um alento, um alívio, um grito, um despertar, porque Deus tem um projeto perfeito para sustentar o homem nesse tempo de aflição. E o projeto do Senhor, ele contempla a alegria, né? A bem-aventurança. Ou seja, há um projeto, é um tripé, podemos dizer assim, né? São os verbos aí, mas é um tripé que sustenta o homem. Há um Deus, né? Triuno, há um Deus Pai, que deixou uma palavra para o homem ler, né? Conhecer. Há um chamado do Filho, né? É um Deus Filho que chama o homem para viver um projeto e agora para guardar, né? Para poder dar valor, dar crédito, como for o verbo aí, Kleber, que você mencionou. Como é que é o verbo de dar guarda? Ah, tá. É dar crédito, né? Guardar. Fazer até força, né? Resistir, né? Tomar conta, lutar para preservar. É o momento do homem definido, é a doutrina. Nessa hora o homem está definido a guardar os mistérios do reino. E Paulo, desculpa, não, pastor, pode falar, desculpa a intromissão, mas não, eu lembrei aqui que Paulo fala sobre isso. E nós não podemos ser levados de um lado para outro por carta, por falatório. O homem é definido agora, né? Tessalonicenses fala sobre isso. Nós temos que estar definido. Não é por qualquer vento de doutrina, Exatamente. né? Não, é o homem de pé definido no corpo, sustentado, agora ele vai guardar. Ele vai guardar porque há um mistério e aquilo que mais nos interessa, o modo de dizer, nesse âmbito terreno, é a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Temos visto muito o abatimento que vem direto contra a alegria. Aí você chama o irmão, ele só dá um sonho, ele está triste, começa a vir a tristeza, ele desanima, ele deixa a função, ele deixa os dons, a tristeza nessa hora, mas até uma assistência que demos ontem, e o Senhor concediu uma folha em branco, para um membro que nós estávamos conversando, e o Senhor dizia que a alegria do Senhor estava ligada à fidelidade, e o Senhor ia dar por que aquela tristeza estava vindo. Nesse momento, as tristezas que passamos, todas elas têm um objetivo: ouvir a voz do Senhor, entender o que devemos guardar a obra, guardar o cuidado, guardar o trabalho, guardar os mistérios do Senhor, porque nessa guarda há um tripé que sustenta o homem, que é um Deus trino, que sustenta o homem na sua bem-aventurança. Então, nesse momento de dores, de aflição, nós louvamos o Senhor porque é um projeto que nos sustenta, de um Deus perfeito, que sustenta a nossa vida por completo, até mesmo podemos dizer. Porque você cuidou do reino, não é isso? Buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas, ou seja, esse tripé, ele sustenta nosso lar, sustenta o trabalho, retira a ansiedade. Então é um Deus que, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós ouvimos a revelação, quando entendemos o motivo do que estamos passando, não, agora nós vamos guardar, essa hora é o homem definido, não, nós vamos guardar, não importa se estamos aqui, ali, o que tivemos que passar, mas a igreja nessa hora, ela guarda aquilo que é o tesouro, e aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então agora no coração, guardei a tua palavra para não pecar para não pecar. Então é o homem definido porque ele tem ouvido aquilo que são os mistérios, né? Bem-aventurado aquele que ouve, porque o Senhor tem falado com a igreja, o Senhor tem nos orientado que em tudo há um propósito, né? Debaixo do sol, e tudo há um propósito, e o Senhor tem conduzido a sua igreja sobre esse mistério. E por falar em debaixo do sol, deixa eu voltar aqui mais uma vez, falar sobre o sol, que é um dos sinais, como passou o ungido Oscar. Eu estou lendo uma reportagem aqui que foi colocada na internet dia 18/5, portanto, 2 dias antes aqui. Tá, para dar o nome à fonte, tá no jornal O Globo,
na parte de clima e ciência. Nós não estamos inventando isso, está na matéria. Diz assim, maior tempestade solar em 20 anos, testou GPS, redes elétricas e agora se aproxima do seu pico. Abre aspas, definitivamente não acabou. Foi a maior tempestade solar dos últimos 20 anos e aconteceu no nosso tempo. E eu vi algumas matérias na TV falando sobre a aurora boreal, principalmente no México, sul da Europa, África do Sul, né? Foram tempestades que afetaram o GPS, enfim. São sinais e nós temos que estar atentos. Às vezes as pessoas, isso é uma coincidência. Não é coincidência. Não existe coincidência. A Bíblia não trabalha com coincidência, né? São sinais proféticos que estão acontecendo e nós podemos ver muitos desses sinais nos dias de hoje, no dia do Oscar. Paz do Senhor. Paz do Senhor Kleber, Pastor Wallace, Leandro, Ricardo. Tem um pastor aqui da mesa que ele diria o seguinte, o jornal está atrasado. O pastor Wallace sempre fala isso e nós vimos isso. É interessante que a preocupação do Senhor Jesus, o versículo 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo, Deus deu para mostrar aos seus servos, é o que o Senhor está mostrando a nós hoje, as coisas que brevemente vão acontecer, e as notificou. Às vezes quando alguém fala em notificação, né, Leandro? Alguém tem medo, né? Às vezes quando o porteiro do meu prédio interfona... Chegou a notificação. Chegou uma... Geralmente já põe lá na caixinha, mas quando é uma notificação, às vezes é um... É urgente. Oficial de justiça. Algo urgente. É verdade. É alguma coisa relacionada ao trânsito, né, pastor Ricardo? Chegou uma lembrancinha aqui do trânsito. A notificação, ela desperta. Ninguém recebe a notificação e fica como se nada tivesse acontecido. E a Bíblia diz que o Senhor notificou. E nós temos visto exatamente isso, Kleber, o Senhor notificando. Exatamente. Você diz aí, o sol, para mim, para os servos, para aqueles que estão nos acompanhando, deve entender o seguinte, eu estou recebendo aqui uma notificação. E essa notificação é por quê? Ele está voltando. Porque o tempo está próximo. É verdade. E aí o Senhor vem no versículo que foi lido, pregado na madrugada, que o Senhor diz o seguinte, no meio dessas notificações, desse cenário, desse mundo instável, tem como você ser, Leandro disse aqui, feliz. Parece contraditório, né? Esse dia até ali na igreja o pastor pregando e falou assim, o Senhor dizendo que essas coisas nos alegram. Muito contraditório, mas o Senhor diz, o porquê que isso nos alegra? Olha, ele diz, é bem-aventurado aquele que, vou nem entrar aí, o que lê, o que ouve, o que guarda, por um motivo. Qual é o motivo? O tempo está próximo. Aquele que entende que o tempo está próximo. Aconteceu uma tragédia aqui, humanamente... Não, abala a gente. Abala, triste, é claro. triste. Mas, por outro lado, o aspecto espiritual, eu entendo isso como uma notificação. O Senhor está notificando. E aí, diante disso, o que é que o servo faz? Ele toma conhecimento, né? Ele lê, ele guarda e ele fala, olha, eu posso ser feliz. Em meio a este mundo, o Senhor está dizendo, olha, você pode ser bem-aventurado. E nós temos sido notificados pelo Senhor. E diante dessas notificações, o que nós fazemos é guardar, tomar conhecimento e nos alegrar no Senhor. Vou pegar um gancho do que o pastor falou. Eu fui lá atrás, voltei lá atrás, e até mencionei na mensagem, Abacuque. Sim. Abacuque diz, ouvi-se a tua palavra, né? E temi. É um segredo, né? O temor do Senhor precisa da sabedoria. E temi. Aviva-se a tua obra no meio dos séculos. Então chegou até nós. No meio do século, está vindo até hoje, né? Continua a mesma coisa. E no meio dos anos, as notifica. Eu até coloquei aqui. O que é notificação para nós? São os marcadores proféticos. Esses sinais são a cada acontecimento desse, olha, se prepara, está chegando o dia. Porque observa, pastor Ricardo, que tempos atrás
a gente ouvia uma vez por ano uma catástrofe, né? Então, em 2010 aconteceu isso. O avião entrou lá no prédio lá. Aí em 2011 já foi o tsunami. Agora, os acontecimentos estão sendo quase que diários. Nós tivemos a catástrofe aqui no Sul. Na semana seguinte já está no Rio Grande do Sul. Na Europa? Ontem já aconteceu lá na Europa. A Isso Alemanha está inundada de água. Verdade. Do mesmo jeito. É quase que todo dia. Então, assim, o senhor está notificando com pressa agora, ó. Todo dia tem uma notificação. É fogo na Holanda, é verdade. É, É verdade. todo Recebe a dia notificação, tem uma já notificação chegou da outra. parte do- E por isso que ele, ao longo notifica. Na ira, lembro da misericórdia. Na ira de quê? Quando Deus vê toda essa situação do homem, né? Esse desvaneio da humanidade dos nossos dias, né? O homem vivendo dissolutamente. Aí o pedido é, Senhor, mas lembra da misericórdia. Porque se o Senhor não... A palavra de Deus diz, né? Se o Senhor não abreviar, até os crentes É verdade. vão ficar, né? Então, Até os essa escolhidos. parte de notifica é muito interessante. Há 600 anos antes de Cristo, Abacuque já estava falando, Senhor, notifica, manda a cartinha lá para casa do cidadão, dá um susto nele, né? E é por isso, porque está na hora. Então, nós temos que ser, a cada dia nós somos notificados por Deus, né? Deus não faz nada sem revelar primeiro aos seus servos, não é isso? E a palavra é fiel, porque Deus está avisando. Ninguém vai dizer, ó, eu fiquei, não sabia. Não, Deus já avisou, você se preparou. Eu tenho falado Ninguém muito está para Deus. desavisado, né, Ninguém está pastor? desavisado. Só lembrar de Noé. Hã? Noé. É. Quanto tempo Só- Noé ficou avisando, né? Detalhe, pastor Wallace falando de Abacuque. E aí Abacuque, ele meio que não entende assim no aspecto humano. Ele falou, Senhor, eu olho isso, eu olho aquilo, e aí até que ele, Senhor, notifica. E eu lembrei de um servo do Senhor, tem Salmo 73, chamado Asaf, que ele via tanta coisa. Verdade. Ele olhava uma coisa, aí ele falava, isso é injusto, isso não pode, isso não está certo. E aí tem um texto que diz assim, quando pensava em compreender isto, foi para mim doloroso. Outra versão, ela é um pouco mais enfática ali, eu fiquei sobremodo perturbado, que ele tentou compreender, e aí ele diz assim, até que entrei no santuário de Aí Deus. tudo mudou. Nós A estamos visão dele vivendo mudou. esse momento que o Senhor está notificando para que o homem possa entrar no santuário de Deus. É o que vai trazer paz, aí vai compreender. Pois é, porque se você começar a tentar compreender na razão, você vai ficar perturbado. Você não vai dormir direito. É isso que eu falo para muitas pessoas. Pelo amor de Deus, liga na TV Manaim. Para de ficar ouvindo esses noticiários. Você não vai sair nem de casa, você vai sair de casa. Você vai trazer ansiedade, medo, pânico, vai ficar perturbado. É exatamente o que o pastor Ungido Oscar está falando. Quando o Asaf ali, ele começou a olhar muitas coisas, Sim. tentando compreender o porquê. Isso traz angústia ao coração, Sim. né? E outro detalhe aqui, pegando o gancho aqui do pastor Wallace, que ele fala de Abacuque, o senhor fala assim para Abacuque, olha, escreva claramente a visão que eu estou te passando em tábuas. Eu até aqui, entre aspas, entre colchetes, a versão minha aqui, seria um outdoor, né? Porque ele fala, escreve em visão em tábuas, para que aquele que passar correndo possa entender facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não atrasará. Está falando exatamente desse tempo. Esse tempo que vai chegar. Olha, eu costumo até usar um pastor, Ricardo Castro, usar um exemplo. Por exemplo, quando a gente vai chegando aqui na Rádio Manaim pela madrugada, 5 horas, 5 horas da manhã, tá tudo escuro, não é? Mas Exato. aqui do lado do mar, aqui logo atrás da Rádio Manaim, fica o mar, você vai vendo uma claridade, ela vai surgindo. É o nascer do sol. Você pode colocar 60 mil pessoas aqui na beira da praia, com pensamento positivo, fazendo força para o sol não nascer. Vai adiantar? Claro que não. O sol vai nascer. Isso aí o Senhor já determinou. E o que ele determina não volta atrás. O homem não pode interferir. E assim também será a volta do Filho de Deus, o arrebatamento da igreja. Por mais que tenham pessoas inteligentíssimas, isso não vai acontecer. Por isso que Vai o que acontecer. interessa para nós é o profético, né? Exatamente. E há um projeto de Deus que já está estabelecido.
já está determinado na eternidade, Não né? tem como o homem sofrer interferência do homem. Que é da economia de Deus, é da soberania dele, né? Perfeito. O dia, a hora, nós não sabemos, mas o nosso Deus já está tudo preparado pelo nosso Deus, né? E o senhor falou uma coisa muito interessante, eu vou achar aqui na minha Bíblia, eu até li esses dias, que fala sobre Deus já tem determinado o dia, a hora, minutos, já está tudo preparado. Nós não sabemos, mas Deus já tem preparado no seu calendário, dia, hora, segundo, tudo preparado. Isso vai acontecer. Ô Kleber, a participação aqui, o assunto aqui já foi até esgotado, né? Os pastores com muita propriedade falaram, né? Na direção do Senhor, com a revelação, mas o pastor, já estou profetizando, hein? O Gildo Oscar. O Gildo Oscar, né? Com muita propriedade usou esse termo, notifica, né? E que resume tudo aquilo que o Senhor está ministrando nesta última hora para nós, né? Falando da vigilância, estarmos atentos aos sinais, né? E ontem ouvimos uma palavra na Escola Bíblia e à noite falamos para a igreja, o tema desta hora, o assunto não é para aquele que está lá fora, não é para o mundo, é para nós. Exatamente. Né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, né? Foi inclusive uma das sugestões de mensagem ontem. Então, falando para a igreja, né? Então esse texto, esse termo que ele usou, notifica, é algo muito importante. Nós vamos entrar nesse assunto agora, né? Do Apocalipse, né? Então, o Senhor tem, assim, uma bênção para nós, né? E eu vendo esse texto, né? Bem-aventurado aquele que lê, né? Bem-aventurado, feliz, né? Ou mais do que feliz, ou independente da circunstância que está vivendo. O que o irmão, a irmã, aquele que está nos ouvindo agora, Deus tem uma bem-aventurança para nós. Deus tem uma bem-aventurança para o irmão, independente da circunstância, né? As aflições estão aí, as situações estão aí, mas temos um Deus que é conosco, né? Um Deus que é Emmanuel. Amém. Pastor Wallace, tudo está pronto, preparado para esse grande acontecimento, será a volta do Senhor, Maranata, né? Ele virá. Mas por que o mundo não acabou ainda, né? Por que ainda não acabou? Por que às vezes a pessoa pergunta, está falando que Jesus vai voltar em breve, já tem quase 2000 anos. Sim. Por que o Senhor não voltou ainda, pastor Wallace? Porque não se completou o número de salvos. E o mundo não vai acabar, né, Kleber? Exatamente. É isso que as pessoas têm uma ideia equivocada, né? Porque o mundo não vai acabar. Aliás, o homem, né? Ele já está preparado para isso. Essas catástrofes, tudo, não vai mudar nada. As pessoas já estão acostumadas com o avião que caiu, com maremoto, com terremoto, com tudo isso que está acontecendo. Quando a igreja for arrebatada, a vida vai continuar igualmente. Exatamente. Vai acontecer que algumas famílias vão sentir falta de algumas pessoas que vão, mas a vida vai seguir. Você observa bem, às vezes a gente vê um acidente desse que morre tantas pessoas. Uma semana depois ninguém nem está lembrando mais. Porque já vem outro acidente, já vem outro vai acontecimento. para outra. Então, na verdade, a igreja vai ser arrebatada, o mundo vai continuar, né? Vai ter gente indo para a igreja. Não é verdade? O pastor Gil tem falado sobre isso, né? Vai continuar, vai na igreja. Mas a igreja vai estar fora daqui, né? Então, o projeto de Deus não é que o mundo vai acabar. Existe duas eternidades para o homem, né? Com Deus ou sem Deus. Sim, né? E o Senhor está preparando um povo que vai viver uma eternidade com Ele, para sempre na eternidade. Então, tudo está preparado, né? A seara está madura, tudo está preparado. Agora estou falando uma coisa que pode preocupar quem está em casa aqui ou quem está ouvindo pela primeira vez. O senhor falou o seguinte, ainda não completou o número exato dos salvos. E se esse número exato dos salvos for hoje? Mas nós temos que estar preparados para hoje. Exatamente. Por isso que se hoje ouvir a sua voz, não endereçar em vosso coração. O tempo do breve, o estar preparado, é hoje, não é amanhã. Eu tenho que estar preparado agora. Porque antes de acabar aqui esse programa, o senhor pode arrebatar. Então, dia e hora ninguém sabe. Por isso que a palavra de Deus diz, se o chefe de família soubesse que hora viria o ladrão,
ele não dormiria, ele ficaria vigiando, né? Então a mesma coisa, é não abrir e fechar de olhos. Então eu tenho que estar preparado agora, eu não posso, eu vou me preparar para a semana que vem. Não, é hoje, é agora. O homem tem que estar pronto agora, porque não resta mais sinais, todos os sinais já se cumpriram. Nós estamos vendo, acumulando, porque eu estava até comentando ontem com os irmãos a respeito disso, né? O senhor está só aumentando essa notificação, como foi bem colocado, ela está sendo repetida com um intervalo bem pequeno, né? As coisas estão acontecendo. Você olha para todo lado, está tendo notificação. É o amor, é a ação de violência das pessoas, o amor que esfria. A mãe pode esquecer do filho que gerou, né? Mas nós estamos vivendo esse contexto. Então, a hora é agora, é de estar preparado, porque a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, o senhor vai levar a igreja fiel. Então, nós temos que estar pronto para isso. Pode ser hoje. Olha o que diz aqui, pastor Leandro Badic. 2 Pedro 3, a partir do verso 5, verso 4. Diz assim: sabendo isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo, ou seja, levando uma vida desenfreada, dizendo: onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio. Aí Pedro diz assim: eles voluntariamente ignoram isso, que essa palavra de Deus já existe desde a antiguidade. Existiram os céus e a terra, quando a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Mas os céus e a terra, verso 7, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, e o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino, olha só o amor de Deus, é longâmino para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Olha só, olha o amor de Deus, ele é longâmino, ele é bondoso, por isso que ele está tardando em voltar, pastor Wallace. Jeremias fala sobre isso, profeta Jeremias, olha que interessante: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas olha o que eles dizem, mas eles dizem: não andaremos. É a decisão, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Né? O homem está ouvindo, e não é diferente, nos dias de Noé foi a mesma coisa. Mesma coisa. Por isso que a palavra de como foi nos dias de Noé, assim será vindo o homem. Noé também saiu pela rua notificando todo mundo, as pessoas podiam até achar: esse cidadão tá louco. Né? Por quê? Fazer uma arca no lugar que não chove, em cima de um monte, e dizer que tudo vai ser inundado, esse cidadão está fora do juízo. É louco, mas é verdade. A bênção da salvação para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Né? Mas, pastor Arthur, lembrei que louco é quem está lá fora. Que o Senhor disse assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? A palavra de Deus fala sobre isso, né? Para o mundo é loucura você falar de arrebatamento, de ir para o céu. É loucura, mas para nós é o poder de Deus, né? É o poder transformador. Quantos de nós, eu digo de cadeira, eu não cria, né? Mas lá que te ouviu, leu, ouviu, guardou, considerou, né? Hoje nós temos a segurança, a certeza, né? De estar pronto para o arrebatamento. Costumam falar assim: por que esse povo está lá todo dia? Ontem eu indo para a escola bíblica, um sol, a praia ali em Camburi, muitas pessoas andando, e eu pensava comigo, para muitos nós somos loucos de ir para a igreja agora às 10, né? E veio aquele texto: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. É até a morte, é todo dia, né? A salvação é esse processo, é dinâmica, né? Então, vai para a escola bíblica, mas quando saímos dali, saímos com aquela bênção, né? Aquele bálsamo que vem sobre nós, né? Então, o nosso dia é isso. Já foi o culto da noite, hoje estamos aqui novamente. E a nossa vida é essa, né? E Deus tem cuidado de todas as coisas para nós, né? Nada tem faltado. E olha o que diz o livro de Judas, é uma página antes do livro de Apocalipse, você está com a sua Bíblia aberta aí. No verso 14, diz assim: e destes profetizou também Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, né?
Ele diz assim, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Olha só, e está falando assim, são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo os seus pecados, suas paixões, e cuja boca diz coisas arrogantes. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos, verso 17, de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias paixões, concupiscências, né? Aí, olha o verso 23, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Olha, está falando, a palavra aqui arrebatando é arpazo, tirado de um lugar e colocado no outro. Ele está falando de um tempo que nós estamos vendo agora, onde haviam pessoas escarnecedoras, debochadas, pessoas que andavam segundo os seus próprios desejos, suas paixões, conquistas, e não dando crédito à palavra do Senhor, os apóstolos, a palavra do Senhor, aqueles que servem ao Senhor, né? Mas esses que servem ao Senhor seriam arrebatados. Olha, ele está afirmando isso. Olha que coisa linda, pastor Leandro. Ou seja, são avisos de Deus em toda a palavra sobre esse momento em que está bem próximo, ou seja, o arrebatamento da igreja. Kleber, interessante a palavra escarnecedores, 2 vezes mencionadas, e o Senhor tem notificado a igreja nessa hora, e ontem na escola bíblica, que a carne nela tem o seu juízo, é a carne para nada aproveita. Então é o momento, esse momento agora é a batalha da carne contra o espírito. Nós somos homens, temos a nossa inclinação, mas nós temos uma palavra viva de um Deus trino que consegue reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa carne, sobre a nossa... essa hora a carne precisa ter o seu lugar definido, porque o homem no espírito, ele quer o reinado do Senhor, né? Foi até um sonho esse dia que o Senhor concedeu. Essa hora não é hora de a gente... Agora não é a carne, agora o reinado é no espírito. Perfeito. Então, por isso que os escarnecedores, né? O tempo da razão, é o tempo da carne, mas a igreja nessa hora ela sabe que ela tem há um reino que está sobre ela, né? Há uma palavra viva, né? Onde o Senhor tem falado com a igreja. As tristezas, elas estão tem presente, nós sentimos às vezes na carne a tristeza, mas você corre logo aos pés do Senhor e o Senhor tem uma palavra para aquele assunto, né? E o Senhor até concedeu uma revelação, né? Que as nossas tristezas, todas elas têm um objetivo. Para todas elas, o Senhor permite passar a tristeza. Nós estamos aqui, mas a oração é o tempo da oração. Você tem tristeza? Está alguém triste? Está alguém aflito? Ore. É o tempo, por isso que a igreja agora ela está em oração. Porque ela vai vencer a carne na oração. E essa casta, né, que age sobre a carne, ela vai sair, a oração tem que estar presente. Então, vocês podem velar um pouco comigo, essa hora o Espírito Santo está convidando a igreja para que possa passar esse momento de oração, para vencer o tempo dos escarnecedores. Isso mesmo. Para vencer, porque é o tempo do fim. A carne precisa ter o seu lugar, o Senhor está notificando a igreja, que há uma palavra viva que o Senhor está falando conosco e nós estamos guardando. A escola bíblica, seminário, você vai ao seminário. A carne quer subir o seminário? Quer não. O irmão estava dizendo essa semana, eu não estava inscrito nesse seminário, mas ele teve um sonho que a esposa dizia para ele assim, você vai subir quando o seminário? Ele acordou, a carne dele não queria seminário não. A carne não quer reunião, a carne não quer madrugada, a carne não quer jejum. Aonde, né? Mas essa hora o Espírito Santo está notificando a igreja. E logo esse irmão se inscreveu, procurou saber se havia vagas ainda e disse lá, estou inscrito para o seminário esse final de semana. Porque a hora agora, o homem está sendo notificado, salvo, ele está sendo notificado pelo Espírito, que ele tem que, não andeis, né, na carne, mas ele tem que andar agora no Espírito. E esse tripé sustenta o homem nessa alegria, porque o governo agora é do Espírito. Sobre a igreja que vai ser arrebatada, é o Pai, é a palavra do Pai, a doutrina, o chamado do Filho de pé, como centro, né? Porque a ostra, a casca vai ficar aí, a carne vai ficar aí, não é isso que aprendemos ontem na escola bíblica? Mas o que está sendo produzido no interior dela, as notificações estão envolvendo, e aonde o Senhor Jesus ele passa a ser o centro da nossa vida, essa grande riqueza que nos alegra. Bem-aventurado. É a grande riqueza, camada por camada sendo formada a pérola, que é o recurso, né? A bênção que vai ser retirada.
a riqueza que vai ser retirada. A ostra vai para o mar, volta, não tem proveito nenhum, mas a produção que foi produzida no Espírito, em oração, na bênção, na comunhão, isso vai ser retirado. E essa palavra, se você que está em casa aí, se você der um Google, você vai ver, coloque aí, por favor, só para você tirar essa, né, a sua curiosidade, coloque aí a palavra escarnecer, dá um Google aí para você ver o que é. Escarnecer quer dizer tratar algo ou alguém com escárnio, com zombaria, achincalhar, debochar, galhofar. Não é isso que nós estamos vendo na televisão? Não é isso? Então é só você prestar atenção. Não só na televisão, mas nos sites. Bota uma Bíblia na mão e anda para você ver na rua. Passa em determinados lugares, se você não vai ser achincalhado, vocês vão fazer chacota, vão falar piadinhas. Pode ver isso, na verdade. Esse é o momento. A Bíblia fala sobre isso. Nos últimos dias, viriam escarnecedores. Às vezes até vendo um programa de televisão, sem nenhuma maldade, você está assistindo com a sua família. De repente, do nada, aparece alguém e fala uma chacota, como diz Oscar. Fala algo relacionado ao Evangelho, ao Senhor Jesus, de uma maneira chula, um deboche. Não é? É isso mesmo, Kleber. Estamos vivendo isso. Interessante que você disse aí. O livro de Judas, ele trata disso tudo. E aí me chamou a atenção, a partir do versículo 20, que eu vejo assim o Senhor tratando conosco de uma forma muito especial. Ele fala disso tudo, escarnecedores e tal. E aí o versículo 20, ele diz, mas vós, amados... Aí é para nós. É como se o Senhor estivesse dizendo, olha, agora uma notificação especial para vós. É o que Jesus fez pós-ressurreição, né? Ele, junto com os discípulos, o povo dele. E o que importa muito para nós é isso aqui, mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmos. Ou seja, é você lutando pela sua salvação. Eu amo fulano de tal, mas, né, às vezes a gente vê alguém falando assim, se eu pudesse pegar a cabeça do meu filho, da minha filha, do meu pai ou da minha mãe e abrir ali, colocar, mas a Bíblia diz, vós edificando-vos a vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos. Então, um recado de Deus para nós, para a igreja, a notificação que o Senhor enviou a João, ele envia a nós hoje, dizendo, olha, o mundo está isso mesmo, mas eu tenho uma palavra para vocês, é permanecer em oração, é conservando-vos a vós mesmos, porque o tempo está próximo. Aleluia. E só, pastor Alisson respondeu bem ali a pergunta, por que Jesus não vem hoje? Só um texto interessante que diz, em Mateus 24:14, diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Em todo mundo, em testemunho em todas as nações. Aí, e então ele virá o fim. Alcançou, completou o número de salvos. E aí o que nós precisamos, né, fazer? Conservar a vós mesmos e pregar o evangelho do reino para que acelere essa volta do Senhor Jesus. Quanto mais tempo, né? Quanto mais rápido, vamos botar assim. Rápido. É esse número que nós não sabemos, o Senhor que sabe. Ele for atingido, pode ser hoje, né? Pode ser daqui a pouco, pode ser hoje à noite, pode ser. Mande o link. Vamos aproveitar e fazer isso, né? Mandar o link. Aquele trabalho maravilhoso que está tendo na televisão sobre as cartas do Apocalipse, extraordinário. Na Band. Tanta coisa, né? Jovens, né? No tempo da mocidade, cada programa maravilhoso. Família, Projeto de Deus. De pastor para pastor. De pastor para pastor. Então, assim, tem tanto conteúdo hoje. Hoje nós temos tanto conteúdo que só erra quem quer, né? Porque nós temos muita coisa para mandar. Você quer mandar para um jovem, manda um programa. Você quer mandar para a família, você manda outro. Então, essa semana eu recebi uma palavra de uma irmã, nossa irmã Wanda, falando daquele programa do Família, Projeto de Vida. Ela falou que ela trouxe esse testemunho ali para famílias que ela tem assistido e que está dando uma repercussão muito grande. As pessoas estão vendo ali, eu estou cometendo essa falha, eu tenho que corrigir, fazer isso agora. Então, assim, a resposta tem sido muito grande, né? Então,
que não falta é conteúdo para nós hoje, né? Tá, assim, algo extraordinário. O irmão, ele não colocou o nome dele aqui, uma pena. Ele disse assim: Kleber, aqui no meu local de trabalho, as pessoas debocham do evangelho, as pessoas abusam, enfim. É verdade, é uma realidade, mas nós temos que permanecer firmes. A irmã Silvia, lá de Massachusetts, Estados Unidos, disse assim: Kleber, que maravilha quando se fala sobre essa profecia maravilhosa do arrebatamento. Vocês poderiam ficar o dia todo falando que ainda é pouco. Uma bênção esse pós-madrugada. Ô, irmã Silvia, obrigado. Um abraço aí na senhora, no seu esposo, toda a família aí em Massachusetts, né? Aí também os irmãos de Boston, esse bairro maravilhoso aí de Governador Valadares, aí nos Estados Unidos. Um abraço. Bom, meu Deus, passou rapidinho, ó, 7h21. Vou pedir o Ungido Oscar para estar orando, por favor, Ungido Oscar, pelos aniversariantes que nós falamos aqui e pelas vidas que precisam de oração, com a irmã Nair aqui em Soteco, que está se recuperando, né? Estava internada, está se recuperando. Orar pelo pastor Walter Babo, nosso querido pastor Walter Babo também, está fazendo um tratamento, né? E nosso irmão Jefferson, lá em Portugal, o filho dele, o Samuel, se afastou dos caminhos do Senhor, né? E há um pedido de um pai que clama pelo seu filho, né? Para que ele volte aos caminhos do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Nós oramos a Deus nesta hora porque confiamos em Ti. Amém. E dependemos, ó Deus, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Nesta hora nós pedimos a Deus uma bênção especial aos aniversariantes deste dia, que sejam cuidados por Ti, que sejam preservados, ó Deus, em comunhão, conservados pelo Senhor. Que o Senhor dê a cada um deles, ó Deus, um ano de experiência, de sustento, de forças, que possa, ó Deus, alcançar cada dia mais a bênção do Senhor para as suas vidas. Agora pedimos a Deus pela vida de algum dos Teus servos, a irmã Salúquia, que o Senhor ajude, fortaleça, Deus, a sua saúde, dando todo o sustento, toda a bênção também à família, ó Deus. De igual forma pedimos pela Tua filha, irmã Solange, que, ó Deus, em todo momento preserva a alegria, o vigor, a força de que tem um Deus vivo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, fortalecendo, preservando a saúde, ó Deus. Também pedimos, Senhor, pela irmã Conceição, a sua saúde, que o Senhor possa visitá-la, fortalecer, restaurar, que não falte em momento algum, ó Deus, o sustento, a provisão do Senhor. Pela cirurgia do irmão, ó Deus, John, que o Senhor possa abençoá-lo ali de Abre Campo. Que o Senhor venha dar uma bênção aos médicos em toda decisão, todo procedimento. Que, ó Deus, seja uma experiência viva com amor, com cuidado do Senhor para com ele. Vem pela irmã Nair, ó Deus, dê uma bênção à sua saúde. Cuida, fortaleça. Que haja, ó Deus, a provisão do Senhor em todas as coisas. Amém, Pastor Walter Babo, ó Deus, a sua recuperação. O Senhor continue abençoando, sendo, ó Deus, a força, o vigor, a provisão, que tudo, ó Deus, seja para uma maior experiência ainda com o Senhor. Amém. Pedimos pelo Jefferson, ó Pai, que apresenta sua demanda, o seu pedido, pelo seu filho, Samuel, que o Senhor possa restaurar, visitar, e pedimos a Deus que neste momento o Senhor ouça o clamor, ó Deus, de tantos pais, clamam pelos filhos, que sejam, ó Deus, ouvidos, atendidos pelo Senhor. Nós pedimos assim, ó Deus, a bênção por todos aqueles que estão conectados conosco neste momento, todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, são 7h25. Deixa eu me despedir aqui do pastor Ricardo Cassa. Pastor, obrigado pela vinda aqui nessa manhã e que o senhor possa... Ah, sim, a sogra do senhor tá passando mal, né? Não, na verdade é um compromisso de... Ah, tá. Já melhorou. Função dela, já. Então, graças a Deus. Graças a Deus, Leva né? o nosso abraço ali para ela. O Kleber, eu aqui sempre agradeço, né? Essa oportunidade de estar aqui, né? É sempre uma alegria estarmos aqui, rever os pastores, né? Estávamos com saudades do pastor Wallace, né? Compromissos profissionais, pessoais,
mas ele está aqui nesta manhã conosco. Então, para nós é uma alegria estar aqui com os pastores, né? O Gido Oscar, que sempre está aqui também conosco. Com você. Obrigado. Essa forma sempre elegante, amorosa de nos receber aqui. E também de todos esses irmãos, e sempre é bom repetir isso, que estão aqui conectados conosco nesta mesma comunhão diante de um Deus que tem nos abençoado a cada dia, né? Eu desejo a todos uma semana abençoada. Temos o seminário no final de semana e que Deus abençoe todo o seu povo nesta semana. Amém, querido. Um abraço aqui ao Márcio Fabiano, ele é sobrinho da irmã Roseli Teodoro, lá de bairro São Francisco, em norte do Espírito Santo, e ele mora em Conselheiro Pena, Minas Gerais, está lá ouvindo a gente. Parabéns, viu, Márcio? Márcio Fabiano, Deus abençoe a você, viu, querido? Felicidades, feliz aniversário para você. Ungido Oscar, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, substituindo a altura nosso querido irmão, pastor Pierre Aquino. Paz, senhor Ungido. Paz do Senhor Kleber, pastor Pierre, um abraço. E altura, eu acho que estamos mais ou menos ali. Estatura, né? Estatura ali. Um abraço a todos os irmãos, pastores. É sempre um prazer estar aqui aprendendo mais com a palavra do Senhor e com os irmãos. Obrigado, querido. Leandro Badic, pastor Leandro Badic também conosco, substituindo o pastor Winston, que não pôde estar aqui, né? Compromisso profissional. Obrigado, pastor, por ter atendido o nosso pedido. Kleber, nós que agradecemos estarmos aqui, os irmãos estão conosco, que nos ouvem. Que o Senhor possa nos abençoar ao longo dessa semana e que a bênção do Senhor possa nos visitar ao longo desse tempo. A paz do Senhor. Amém. E o pastor Wallace Rosete. E o irmãozinho disse assim, pastor, Kleber, ouvir a voz do pastor Wallace na segunda-feira é um bálsamo, pelo amor de Deus. É começar a semana com chave de ouro. É um bom início, né? Tá bom. Nosso irmãozinho. De fato, nós ficamos aí quase um mês sem vir, né? É verdade. Mas estamos aqui de volta, como nós sempre falamos, né? Estar na madrugada, principalmente na segunda-feira, é um grande privilégio, né? E nós já começamos a semana orando e recebendo orações desses irmãos queridos que nos ouvem, que nos acompanham todo dia, né? Por isso que eu não esqueço de mandar o abraço, né? Para a irmã Carol, irmão Klaus, que sempre estão, já mandou um áudio para mim aqui, né? Os nossos irmãos lá de Bom Jesus, de Alegre, Açuí, Cachoeiro, Mimoso, nosso abraço fraternal. O Jorge Zeno, né? O Zeno. Nosso querido Jorge lá de São Mateus, sempre está aqui, né? Para minha igreja aqui em Coqueiral, né? Igreja amada, igreja quem tem vivido um momento muito especial ali, igreja viva, participativa, tem sido muito bom. Lembrar de mandar um abraço, quero mandar um abraço especial para o Alberto. Alberto é lá do Rio de Janeiro, toda madrugada. Alberto manda áudio de oração pelos ministérios, pela nossa vida, pela minha esposa. Então, Alberto, um abraço para você. Quero mandar um abraço super especial para esse casal que eu acompanho há tantos anos, pastor Vidal e irmã Dina. Tive o prazer ontem de jantar com eles, comemorando 29 anos de casado. Um abraço para Dina, para Vidal. Nossa irmã Sônia Breder, lá de São Luís do Maranhão, sempre presente aqui. Nossa irmã Wanda. A Wanda está vivendo um momento novo, né? Ser vovó. Esses dias ela ligou para mim e falou, pastor, que coisa, não dá para explicar esse negócio de ser avó. Eu falei, não dá não. Neto é uma coisa que mexe com a gente, e né, Wanda? Viva isso aí. Tá vindo o segundo neto dela. E eu queria abraçar especialmente a Janaína Zumac e o seu esposo, né? Que o Fabiano, que esteve lá com a gente ontem, trouxe uma palavra maravilhosa sobre acessibilidade para a igreja, depois reuniu as professoras. Então, o nosso abraço, agradecimento a Janaína por estar lá com a gente. O Fabiano, né? Paciente, esperando lá toda a reunião. Nosso abraço a todos. E os companheiros aqui que estão sempre conosco, o Ricardo, o Leandro, o Pierre, Oscar, o Pierre que não veio, o nosso querido irmão lá de Domingos Martins, Winston, né? Gente boa demais, um abraço para ele. Estamos aguardando o próximo Winston dele, né, pastor? Muito bom. Para a esposa também, a família. Uma família muito amada, muito receptiva, né? E nosso abraço aí aos nossos irmãos, a todos, a paz do Senhor. E a você que está pela TV Manaim, você vai continuar agora na TV Manaim com a programação da TV Manaim. E nós vamos encerrando aqui e pela TV e vamos ficando somente aqui pela rádio. E eu vou finalizar esse pós-madrugada com o louvor que nós cantamos ontem na nossa igreja, ali em Coqueirão. Que culto foi esse? Meu Deus do céu.
Vamos ouvir aqui então mais um louvor. Daqui a pouco a gente volta.